É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui no canal Atualiza, eu vou colocar aqui alguns vídeos dessas duas mulheres extraordinárias, racionais da internet, Aline Câmara e Elaine Souza. E você vai assistir 10 minutos de racionalidade e de conhecimento sobre as mentiras das religiões. Eu aproveitei para fazer este vídeo para este canal Atualiza aqui como um dos vídeos mais especiais do canal. Eu admiro essas duas mulheres, como também admiro outras mulheres racionais que tem aqui. Tem várias mulheres maravilhosas aqui que estão defendendo a racionalidade, defendendo a humanidade, defendendo o naturalismo e tirando pessoas em que estão se escravizando em religião quando querem pensar. Vamos para a vinheta do canal e depois vocês vão ouvir vídeos maravilhosos dessas duas mulheres aqui. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Você sabia que nenhum autor do Novo Testamento conheceu Jesus pessoalmente? Sim, nenhum deles. Os evangelhos foram escritos décadas depois da morte dele, por pessoas que nem falavam a mesma língua, não viviam no mesmo lugar e nunca estiveram ao lado dele. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas e João não estavam nas capas originais. Esses textos eram anônimos. Só ganharam esses nomes depois, quando a igreja quis dar mais autoridade ao que já circulava nas comunidades cristãs. O evangelho mais antigo foi escrito quase 40 anos depois da morte de Jesus. O mais tardio, até 80 anos depois. Nenhum foi escrito na Galileia ou na Judéia. Nenhum começa dizendo eu vi ou eu ouvi. E as cartas, inclusive as de Paulo de Tarso, também não vieram de testemunhas. Paulo nunca conheceu Jesus em vida. A relação dele com Cristo foi baseada em uma visão mística. Ou seja, a história que chegou até nós não foi contada por quem esteve lá. Ela foi construída, editada e atribuída a nomes conhecidos muito tempo depois. E é aí que está o ponto que quase ninguém fala. Quando você lê os evangelhos, não está lendo o relato de quem caminhou com Jesus. Está lendo a interpretação de pessoas que ouviram histórias sobre ele. Fé é uma coisa, história é outra. E historicamente, a verdade é simples. Ninguém que escreveu sobre Jesus o conheceu pessoalmente. A Bíblia não é a palavra de Deus e nem foi inspirada por algum Deus. Ela foi editada, censurada e imposta por homens que queriam consolidar poder político, moral e territorial. A Bíblia é uma compilação de textos diversos, narrativas, poesias, leis, cartas e visões apocalípticas, escritos ao longo de aproximadamente 1.500 anos por cerca de 40 autores diferentes, todos homens, a maioria desconhecida ou controversa. Pior ainda, os primeiros textos foram transmitidos oralmente por séculos, até começarem a ser escritos. E como todo telefone sem fio, o conteúdo foi se moldando conforme interesses sociais, políticos e religiosos. Não houve um texto original. Houve centenas de versões mutiladas, cortadas, censuradas e reorganizadas. O imperador romano Constantino, um pagão convertido por interesse político, reuniu cerca de 300 bispos para padronizar o que seria considerado cristianismo verdadeiro. Jesus virou Deus oficialmente ali, por votação, no Império Pagão, para unificar as brigas internas. Cada igreja foi escolhendo os livros que melhor serviam aos seus objetivos. Agora presta atenção nisso aqui. Os piores homens usaram a Bíblia para justificar os piores crimes. Escravidão, justificada com Gênesis, Efésios e Colossenses. Estupro de guerra, permitido no Deuteronômio. Genocídios, o Deus do Antigo Testamento manda matar mulheres, crianças, velhos e até animais. Veja Josué 6. Machismo, homofobia e racismo? Todos têm base bíblica e foram usados por séculos por pastores, padres, reis e políticos. E quem escreveu isso?
homens, sacerdotes e escribas que não queriam igualdade, mas sim ordem, obediência e poder. Chamar de sagrada foi o que permitiu séculos de impunidade religiosa. Queimaram mulheres como bruxas, escravizaram milhões de africanos, colonizaram povos indígenas e destruíram suas culturas, criminalizaram homossexuais, controlaram a sexualidade, a política, a maternidade, o voto, o casamento e a economia. Tudo isso em nome da Bíblia. Você cresceu ouvindo que a Bíblia era a palavra de Deus, mas ninguém te contou que ela foi escrita, manipulada e usada por séculos para controlar os corpos, culpas, desejos, votos, medos e decisões. Ela moldou a ideia de certo e errado que ainda te faz se sabotar, se calar, se culpar por sentir prazer e aceitar relações, empregos e rotinas que adoecem você, achando que isso é o que Deus quer. Essa é uma programação mental coletiva e se chama crença da crença. Esse trauma vai muito além da religião e é por isso que desconstruir é um processo de libertação, de cura e também de lucidez. Desperta! Mesmo depois de você parar de acreditar no inferno, ele ainda pode te assombrar. Ex-evangélicos muitas vezes têm ataque de pânico, pesadelos ou uma culpa avassaladora, mesmo anos depois de deixarem a fé. Isso não é sinal de que você está errado, é um sinal de quão profundo vai o condicionamento. O medo do inferno não é prova de que ele existe, é prova de trauma. Na EBD da sua igreja, você aprendeu sobre concílio? Você já ouviu falar disso? Vamos à aula de história. A grosso modo, concílios eram como grandes assembleias ou reuniões de diretoria da igreja onde se discutia o que seria considerado verdadeiro ou herético dentro do cristianismo. Esses encontros definiram a base do cristianismo como conhecemos hoje, inclusive o que foi aceito ou rejeitado como parte da Bíblia. Nos primeiros séculos antes dos concílios, o cristianismo era como uma colcha de retalhos. Cada grupo tinha sua versão de Jesus, seus textos e suas práticas. Havia evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também dezenas de outros, como o Evangelho de Maria, o de Tomé e o de Judas e também o de Filipe e muito mais. Esses textos apresentavam ideias muito diferentes, como Jesus mais humano e simbólico e não como esse Jesus milagroso, Maria Madalena como discípula e líder espiritual, a salvação como autoconhecimento e não como obediência, e isso representava um perigo político, porque significava a liberdade de interpretação. Sem uma versão oficial, o controle da fé e do comportamento era impossível. Entre os séculos 4 e 6, os concílios, especialmente os de Nicéia e Trento, fixaram o que seria considerado palavra de Deus. O que ficou foi uma narrativa hierárquica culpabilizadora e obediente. Deus no céu, o homem pecador na terra e a igreja como única ponte entre eles. Psicologicamente, isso criou o que hoje se chama de internalização de autoridade externa, onde a pessoa deixa de pensar por ela mesma e passa a se autovigiar, se culpar e buscar a aprovação da figura divina ou então dos seus representantes. Essas decisões teológicas se tornaram normas psíquicas. A ideia de pecado, culpa e redenção modelou o inconsciente coletivo do Ocidente. Quem questionava era chamado de herege e, portanto, perigoso. Isso criou uma forma de neurocondicionamento social, repetição de rituais, reforçando as crenças, medo de punição divina como mecanismo de controle, repressão do prazer e do pensamento crítico, e é como um loop de dopamina e cortisol. Você sente culpa, que aí é o cortisol, busca alívio em oração ou confissão, que é a dopamina, e assim se mantém presa no ciclo de submissão e alívio semelhante ao que acontece em dependências comportamentais. Os concílios foram o momento em que a fé virou sistema político e psicológico. Ao decidir o que era verdade e o que era heresia, eles editaram a mente ocidental. A Bíblia que nós conhecemos é o resultado de séculos de negociação de poder, e não de revelação espontânea. E compreender isso é o primeiro passo para você se libertar da ideia de que pensar diferente é pecado. Você já percebeu como ao longo da história a religião fez afirmações sobre o mundo e com o tempo a ciência veio desafiando muitas dessas ideias? Quando a ciência começa a explicar como o universo funciona, ela acaba entrando em conflito com as crenças religiosas. Mas como isso acontece? A ciência nos trouxe explicações detalhadas sobre o universo, a origem da vida e até mesmo a nossa existência. Mas muitas dessas explicações contradizem diretamente o que as religiões têm pregado por séculos.
Por exemplo, pense na teoria da evolução de Darwin. Ela explica com base e com evidências fósseis e genéticas como a vida evoluiu ao longo de bilhões de anos. Já as religiões, em muitos casos, afirmam que a Terra foi criada em 6 dias, como diz lá em Gênesis. E embora a ciência tenha provado que a evolução é um processo contínuo e gradual, ainda existem aqueles que preferem a história de uma criação instantânea e sobrenatural. Acontece que a ciência não está tentando provar que Deus não existe ou que as religiões estão erradas. O que a ciência faz é mostrar as leis naturais que governam o universo e revelar como o mundo funciona, de maneira lógica e testável. E quando comparamos as explicações científicas com as explicações religiosas, vemos que a ciência oferece resposta baseada em evidências observáveis. Ainda assim, há algo que precisamos considerar. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.